Olá pessoal, sou o professor Frank de Matemática. A gente vai falar aqui hoje nos casos importantes envolvendo planos, legal? Envolvendo planos no R3. O que acontece? Existem alguns casos que é muito importante porque sem eles a gente não consegue resolver alguns tipos de questões, principalmente de escola naval e fundo, legal? Então, por exemplo, quando que eu tenho planos paralelos, legal? É um tipo de caso decorrente que aparece. São um tipo de casos que são bastante importantes para poder falar de plano. Quando que eu tenho planos paralelos? Quando os vetores normais deles são vetores que são paralelos também, legal? Então, por exemplo, se eu tenho um plano alfa, ele é paralelo ao plano beta, quer dizer o seguinte, que o vetor normal de um e o vetor normal do outro, eles são vetores que vai ter a mesma direção, legal? Eles vão ter a mesma direção, beleza? Então, na verdade, como esse vetor aqui normal aqui desse plano aqui, ele tem a mesma direção que esse vetor normal desse plano aqui, então, na verdade, ele também é um vetor normal do plano, porque existem infinitos, legal? Para qualquer vetor que seja um escalar multiplicado por esse vetor, também é um normal desse plano. Legal? Porque a condição de ser normal é que ele tem que ser um vetor ortogonal plano. Legal? Então existem infinitos vetores normais. Então, se os planos são paralelos, eu posso dizer que esse vetor normal aqui de alfa também ele é de beta. Legal? Porque existem infinitos. Não existe um só. Existem infinitos vetores normais. A gente só precisa de um para poder definir o A, o B e o C. Legal? Mas qualquer vetor que seja paralelo a ele, legal, tenha a mesma direção, legal? Não importa o tamanho e não importa o sentido, legal? Só importa a inclinação, vai ser um vetor normal do plano. Então, se eu tiver um vetor normal, se eu falar que eu tenho dois planos paralelos, e eu tiver um vetor normal desse plano aqui, automaticamente eu já posso pegar esse vetor normal aqui desse plano aqui e dizer que ele é um vetor normal desse outro plano, quando eu tenho planos paralelos, legal? Então, se eu tenho que falar aqui, eu tenho um plano alfa aqui, que tem a seguinte situação, a seguinte equação: 2x mais 3y mais 5z mais 3 igual a 0. Concorda comigo que o plano beta, ele já é um plano paralelo a esse plano aqui, porque veja que os coeficientes de A, B e C são iguais. Poderia ser iguais ou proporcionais. Aqui poderia ser 4x, 6y e 10z, porque estaria sendo multiplicado por 2. Então, na verdade, que o tamanho do vetor teria o dobro do outro, legal? Só que o tamanho, nem o sentido, não importa. O que importa é ter a direção. Se tem a mesma direção, se são vetores paralelos, eu posso dizer que o vetor normal de um é o vetor normal do outro, legal? Do outro plano. Porque eles são planos paralelos, vai ter a mesma inclinação, legal? É como se eu tivesse duas situações assim, ó, legal? E aí o vetor normal de um é o normal do outro, legal? Então a gente só precisa de um. Existe infinito, mas a gente só precisa de um. Legal? Então, a gente tem aqui, quando eu tenho os planos paralelos, se eu tiver um vetor normal de um, eu posso dizer que ele é o vetor normal do outro. Quando eu tenho planos paralelos. Legal? Então só basta achar o vetor normal de um, que eu já acho o do outro, porque existem infinitos. E a gente só precisa de um para poder definir a equação do plano. Beleza? Então, show de bola. Agora outro caso é quando eu tenho planos perpendiculares. Legal? Aqui, ó. Os planos são perpendiculares. Aqui faz um ângulo de 90 graus. O que isso acontece, pessoal? O plano ele é infinito, ó. Aqui a gente não desenha, a gente desenha ele assim, mas ele é infinitamente para cá e infinitamente para cá. O plano ele é infinito. Então, quando eu tenho eu tenho planos perpendiculares, concorda comigo que o normal desse plano beta aqui, eu digo que é assim, ó, n beta, com setinho aqui em cima. E o normal de alfa tá aqui, ó. Concorda comigo que os vetores, eles também são ortogonais, legal? Porque esse cara aqui ele é perpendicular, ele é ortogonal a esse plano, e esse vetor aqui é ortogonal a esse plano. Então, o ângulo entre esses vetores são 90 graus. Então, os vetores são ortogonais. Então, quando os vetores são ortogonais, o produto escalar é igual a zero. Legal? Então, como os planos são perpendiculares, legal? Eu posso dizer que o produto interno dos vetores normais dos planos tem que dar igual a zero. Legal? Quando os planos são paralelos, o vetor normal de um também é o vetor normal do outro. Beleza? Quando os planos são perpendiculares, o produto escalar dos vetores normais tem que dar zero. Beleza? E quando eu tenho a interseção entre dois planos, e não necessariamente aqui faz um ângulo de 90. Legal? Eu tenho a interseção de dois planos. O que é uma interseção de dois planos? A interseção de dois planos é uma reta. É como se a gente fosse abrir o livro. Olha lá. Ó. Então aqui eu tenho, aqui eu tenho um semiplano, aqui um semiplano.
Aqui, né, porque o plano ele é infinito, ele continua infinitamente para cá, infinitamente para cá e para cá. Aqui, ó, e é infinitamente para cá, para cá, para cá. E a interseção entre os dois vai dar essa reta aqui, ó, tá vendo? A interseção entre os dois vai dar essa reta. Mas concorda comigo que o vetor normal desse plano aqui, ó, o vetor normal desse plano aqui, ele faz um ângulo de 90 graus com ele, concorda comigo? Então, o diretor dessa reta, é o vetor que tem a mesma direção dessa reta, ele tem que ser, o vetor diretor dessa reta tem que ser ortogonal ao vetor normal do plano. E o vetor diretor dessa reta também tem que ser tem que ser também ortogonal ao vetor normal desse plano. Então, o vetor diretor dessa reta aqui, ele tem que ser automaticamente ortogonal ao vetor normal desse plano e desse plano. Então, a direção do vetor diretor dessa reta é ortogonal simultaneamente ao vetor normal desse plano e desse plano. Então, quando que isso acontece? Isso aqui acontece quando o vetor diretor da reta, legal? Ele é paralelo ao produto vetorial dos normais, legal? Porque justamente o produto vetorial, a definição é que quando eu tenho o produto vetorial, ele tem que ser ortogonal simultaneamente aos vetores separadamente do que ele está falando no produto vetorial entre eles. Então, se eu tenho o vetorial V, esse produto vetorial que é um vetor, ele tem que ser ortogonal simultaneamente ao I a V. Legal? Então, o que vai acontecer na hora da história aí toda aí? Então, concorda comigo que o vetor diretor dessa reta, ele é paralelo. Não quer dizer que ele seja o produto vetorial, ele é paralelo. Então, quando ele dizer que é paralelo, é que vai ter a mesma direção. Então, esse produto vetorial vai ser um dos vetores diretores dessa reta. Porque existe também infinitos vetores diretores dessa reta. Qualquer vetor que seja paralelo ao vetor diretor, a esse vetor diretor aqui, ó, da reta que eu encontrar, desse produto vetorial, vai também ser um vetor diretor da reta. Legal? Tem infinitos. Qualquer vetor que tenha a mesma direção que a reta, legal? Falar que tem a mesma direção é dizer que é um vetor que é paralelo à reta e vai ser um vetor diretor da reta. Assim como o vetor normal do plano, existe infinitos vetores normais do plano. Qualquer vetor que eu multiplicar aqui por um escalar vai ser normal do plano. Assim como eu pegar qualquer vetor, se eu pegar aqui um diretor aqui dela e multiplicar qualquer valor aqui escalar, vai ser também um vetor diretor da reta. Legal? Então, o produto vetorial dos normais tem que me dar o diretor da reta. Beleza? Então, quando eu tenho interseção entre dois planos, isso aqui é legal que isso aqui não é muito falado e cai bastante em prova. Quando eu tenho interseção entre planos, o produto vetorial dos normais tem que me dar um dos vetores diretores da reta, que é o que a gente precisa, a gente só precisa de um. Existem infinitos? Existe, mas a gente só precisa de um para poder definir a reta. Legal? Precisa de um vetor diretor e um ponto. Legal? Para definir a reta. Legal? Então, show de bola. Então, o produto vetorial dos normais tem que me dar o diretor da reta. E quando eu tenho um plano e uma reta que é perpendicular a ele, eu posso dizer que o vetor normal do plano também é um dos vetores diretores da reta. Legal? Porque vai ter a mesma direção, beleza? Porque o vetor diretor da reta, como a reta é perpendicular ao plano, então o vetor diretor da reta vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano. Legal? Então, na verdade, esse vetor diretor vai ser um dos vetores normais do plano, que vai existir infinitos e vice-versa. Legal? E quando eu tiver uma reta que é paralela ao plano, eu posso dizer que o produto escalar, legal? O produto escalar entre o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta tem que dar zero. Legal? Porque vai fazer ângulo de 90 graus. Legal? Eu estou dizendo aqui que o vetor normal do plano, ele é paralelo ao vetor diretor da reta. Legal? Então ele é um dos vetores diretores da reta. Assim como o vetor diretor da reta é um dos normais, porque existem infinitos. Legal? Porque não necessariamente esse comprimento aqui é igual a esse comprimento. Legal? Beleza? Show? Mas ele é um vetor diretor da reta. O normal do plano, ele é um vetor diretor da reta, porque existem infinitos. Beleza? Show de bola? E aqui faz um ângulo de 90 graus, porque o vetor normal do plano, ele vai fazer um ângulo de 90 com o vetor diretor da reta, porque a reta é paralela ao plano, e aqui faz um ângulo de 90 graus. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima aula.